Muito bem. Então, o que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos divisão com números inteiros, divisão com números decimais e também apresentamos o resto da divisão. Vamos então verificar como fica a divisão com números inteiros? Então, a gente fez essa operação lá dentro do computador, né? Nós pegamos aqui o 10 e dividimos ele por 3. E aí, como é que ficaria? Bom, 3 vezes 3 deu 9. 10 menos 9 sobra 1. Bom, divisão com números inteiros, a conta terminou. Ele pega somente o número inteiro e fim de papo, né? 10 dividido por 3 deu 3, ele pegou o número inteiro, que foi esse resultado aqui. A partir dessa conta também ele já verifica então o resto da divisão. 10 dividido por 3 dá 3 inteiro, só que o resto é 1. Então, resultado inteiro 3, o resto da divisão 1, ok? Que é o resto aqui que sobrou. Então, ele pegou o resto da divisão aqui. Se a gente quiser continuar essa conta, então ele parte aqui então para a divisão com números decimais. Então, ele vai continuar essa conta. Para a gente continuar essa conta, eu tenho que fazer o quê? 1 não dá para dividir por 3, então eu tenho que acrescentar mais um zero aqui. Agora, 10 dá para dividir por 3. Só que à medida que eu coloco um zero aqui, eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui, tá? Porque esse zero não pode vir do nada. Então, eu coloco um zero aqui e acrescento uma vírgula aqui e agora eu posso continuar. 10 dividido para 3, 3, né? 3 vezes 3 deu 9, novamente. 10 menos 9 sobra 1 novamente. Então, perceba que essa conta ela não termina nunca. Sempre vai sobrar 1 aqui, ó. Certo? Então, se eu quiser continuar isso aqui, novamente vou ter que acrescentar um zero, acrescentar mais um 3, 10 menos 9 sobra 1, e essa conta vai ficar eternamente, tá? Então, o que acontece? Esse 3 ele vira uma dízima periódica. Significa que esse 3 aqui, né, eu teria que ir acrescentando 0, acrescentando 3, acrescenta 0, acrescenta 3. Então, esse 3 aqui ele continua eternamente essa conta. Foi o que o Python fez lá. Só que como ele ficou eternamente acrescentando 0 e 3, 0 e 3, 0 e 3, chega uma hora que ele falou, opa, vou colocar um 5 aqui e parar de acrescentar 0 e 3 só para indicar para o cara que isso aqui não termina nunca, ok? Bom, então o resultado real com divisão com números decimais foi isso aqui, 3,3333 eternamente, ok? Muito bem. Então, o resultado inteiro deu 3. Nós pegamos somente a parte inteira do resultado. E essa parte inteira dentro da programação Python, ele trata como um int. A gente já vai ver isso aqui também, tá? Então a gente viu somente a parte inteira e dentro do Python, da linguagem Python, o inteiro ele trata como int. Depois a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Ele trata como int a parte inteira. Nós temos também o resultado real, né? Que é os números decimais. Então, o resultado real são números com casas de décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. O que é esses décimos, centésimos e milésimos? Então, décimos é sempre depois da vírgula aqui, ó. Se só tivesse um número aqui, só tivesse somente esse 3, seria décimo. Se tivesse 2 centésimos, 3 milésimos. Para a gente entender melhor, a gente vê aqui, ó, depois da vírgula, um truquezinho aí. Depois da vírgula, se tiver um número só, imagina que esse número seja um zero. Quem tem um número só com zero é o 10. Tá? Então, imagina dessa seguinte forma. Se aqui depois da vírgula fosse um zero, você fala, quem é que tem um zero só? O 10. Então, seria décimo. Depois da vírgula, se tivesse dois números, imagina que fosse dois zeros. Quem tem dois zeros? O 100. Então, centésimos. Olha, imagina que então que esses três números 3 aqui sejam zeros. 1, 2, 3 zeros. Quem tem 3 zeros? 1000. Então, milésimos, tá? Então, número com casas decimais, número real. Esses números também são conhecidos como números de ponto flutuante, tá? Com casas decimais aqui. Também são conhecidos como números de ponto flutuante. E dentro da linguagem Python, então, esses números reais aqui, o resultado real,
a gente vai tratar ele como float. Dentro da linguagem Python, ele trata esses números como float, tá? Números de ponto flutuante, números float. A gente também vai ver isso aí igual int. E como é que ficou o fluxo de trabalho lá do computador? Isso aqui, galera, é chamado de fluxograma, tá? Fluxograma. Então, o programa ele sempre tem um início e ele sempre tem um fim. E o início e o fim a gente coloca dentro dessa elipse aqui, ó, dentro desse oval aqui, tá vendo? Para iniciar e para finalizar o programa. Esse retângulo aqui, ó, retinho, certinho, significa que foi processamento de CPU puro, tá? Então a CPU processou puramente lá sem intervenção humana. E isso aqui é o comando de print. Então ele também aqui é como se fosse um retângulo, só que ele está puxado aqui para o lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele é meio de lado. Isso aqui significa um comando. Foi o comando de print que a gente mandou fazer. Então, o cálculo matemático, ele calculou por conta própria. O computador calculou por conta própria. Mas a gente deu um comando que queria que mostrasse na tela. Então, como é que ficou o nosso fluxo? Nós fizemos o programa, lógico, né? E a gente veio aqui, run, rodou o programa. Ele fez o cálculo, CPU pura, ó, quadradinho aqui certinho. Fez o cálculo, CPU pura. Depois a gente mandou dar um comando de saída para mostrar na tela, foi o print. Então a gente deu um comando para mostrar, tá? Olha o quadradinho como está de lado. Isso aqui é um comando. Ele mostrou e encerrou o programa, ok? Isso aqui se chama de fluxograma. Eu só estou mostrando por curiosidade. A gente não vai ficar usando isso aqui não. Muito bem, galera. Então até o próximo vídeo aí. É isso aí.